Gente, 6 horas, 18, 19 minutos, hora de Brasília. Seguimos falando então nos vetos pontuais aí ao licenciamento ambiental do Brasil. Eu vou conversar então sobre o assunto com o Rafael Favetti, doutor em Direito e cientista político. Muito boa noite, bem-vindo, Rafael. Boa noite, é uma alegria estar aqui com você nesse dia importante, né? Um dia bastante importante para toda a cadeia produtiva que, de certa forma, depende do licenciamento ambiental. Pois é, desses 400 dispositivos, 63 vetos, o governo apontou que as decisões foram, então, na linha para garantir a integridade do processo de licenciamento, promover também o desenvolvimento sustentável, incorporar aquelas inovações, né, que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer a qualidade. E como é que você avalia esses vetos pontuais? Eu te pergunto, vai trazer celeridade, menos burocracia, como tanto querem, né, aqueles que defendem, né, defenderam tanto que aprovaram o projeto de lei no Congresso, e manter a proteção do meio ambiente para os ambientalistas que também estavam colocando nessa questão? Vamos dividir essa sua importante e difícil pergunta em três grandes blocos. O primeiro deles é que isso deriva de um projeto de lei que veio lá de 2021. Então, faz tempo que estava maturando isso no Congresso Nacional, em especial por duas coisas. Primeiro, uma dificuldade enorme de diversos setores da economia brasileira em ter em tempo hábil o licenciamento ambiental. Então, o atraso do licenciamento ambiental atrasava toda uma cadeia produtiva de diversos setores. Então, isso incomodava bastante aí o setor produtivo do Brasil. Em segundo lugar, havia também um problema de padronização. Você tinha decisões de órgãos ambientais completamente díspares ao redor do Brasil. Lembrando a todos que, quando se trata de licenciamento ambiental, é óbvio que nós temos os órgãos da União, mas também nós temos órgãos estaduais e até municipais que podem também atrapalhar projetos, atravancar projetos. Então, isso veio um caldo, né? Veio um desânimo para o setor produtivo que resultou em 2021 a apresentação de um projeto que, claro, pendia muito mais pela celeridade e também pela rapidez dessa situação que atrapalhava bastante até o crescimento econômico do Brasil. Bom, isso foi discutido no Congresso Nacional e ambientalistas, no geral, fizeram o trabalho deles, isso é, disseram que, olha, essa lei vai atrapalhar tudo, isso aí eles chamaram PL da devastação, para você ter uma ideia. Então, essa disputa entre, de um lado, o setor produtivo brasileiro e, de outro lado, os ambientalistas, foi tratada no local que deve ser tratada, isso é no Parlamento brasileiro, nada mais natural, isso é do jogo político mesmo. E aí saiu uma lei, isso é, houve aí a conclusão desse processo todo em relação a uma lei que, de certa forma, previa, né, ela prevê, na verdade, a aceleração de todo esse processo. A estrutura central dessa nova lei, ela, de certa forma, foi mantida pelo governo. A gente tem que lembrar também que o governo foi pressionado por ambientalistas, ainda mais em um ano de COP30, aqui no Brasil, foi pressionado por ambientalistas para que vetasse totalmente a lei. Então, o governo não cedeu essa pressão, mas, por outro lado, como você bem disse, limitou aí a lei em alguns pontos essenciais, como, por exemplo, o licenciamento por adesão e compromisso, que agora é previsto, antes ele era previsto na lei para empreendimentos até médio potencial poluidor, mas agora ficou só para baixo potencial poluidor. Outra questão que é importante destacar, que é a chamada exigência do CAR analisado. O projeto previa a dispensa do CAR quando ainda estava sendo feito um projeto que necessitava desse tipo de licenciamento. Porém, o governo vetou. O governo agora exige o CAR para todo tipo de empreendimento. Mas o que é importante dizer é que a LAI, que é o licenciamento ambiental especial, está mantido e o governo disse que vai mandar até uma medida provisória
para regulamentar a nova LAI, que é não confundir com a LAI com I no final, que é a Lei do Acesso à Informação, é LAE com E no final, que é o licenciamento ambiental especial. Isso é um licenciamento para projetos estratégicos para o Brasil, dados pelo Conselho de Estado. E isso é muito interessante porque a gente está falando bastante sobre terras raras, sobre minerais, enfim, está falando até sobre petróleo, gás, enfim. Tem bastante questão aí que pode entrar. Veja, nessa questão hoje de geopolítica, de tarifaço de Trump, todas essas questões que ajudam aí o setor produtivo brasileiro são bem-vindas, né? Então, talvez a adoção desse licenciamento ambiental especial veio numa boa hora, porque geopoliticamente a gente está num momento muito difícil, né, do Brasil em virtude do tarifaço de Trump, que vários setores produtivos brasileiros estão sofrendo. É claro que a retirada de alguns pontos essenciais, como alguns que eu já falei, tem outros também, por exemplo, a não necessidade para fazer barragem de rejeito de licenciamento ambiental, isso também caiu, mas isso parecia que ia cair de qualquer jeito, ainda mais depois dos desastres que tivemos em Mariana e Brumadinho. Então, de certa forma, eu vou avaliar o seguinte, numa avaliação final. A pressão que o governo tinha para o veto total não aconteceu, o que é bom, ok? O que é bom. O que o governo vetou, o que o governo realmente vetou, agora vai ser analisado pelo Congresso Nacional a derrubada de vetos. Eu acho que o Congresso ainda pode derrubar alguns vetos, isso pode voltar aí o espírito da lei. Não acredito que o Congresso vai derrubar todos, porque tem algumas coisas realmente que são mais difíceis de derrubar, por exemplo, aquelas que atingem quilombolas, aquelas que atingem também a comunidade indígena, talvez essas permaneçam, né? Mas de tudo, eu vou terminar pelo menos essa minha fala do jeito que eu comecei a falar com você. Foi um avanço, é um dia realmente um dia de avanço para todo o setor produtivo brasileiro, porque pelo menos temos uma estrutura agora de padronização aí no Brasil que não tínhamos. Não se tinha essa padronização aí, tanto que muitos anos se discutiu o licenciamento ambiental aqui no Brasil, não é, ô Rafael? Agora, em relação ao licenciamento ambiental, você citou essa parte fundamental aí, diante do tarifaço americano, né? Não se sabe o que mais pode vir, se terras raras entram ou não nas negociações, mas o fato é que está na mira dos americanos aí os minerais, né? Esses minerais estratégicos, especiais, raros. Nisso tudo, a gente tem um prazo, né, que o governo colocou na LAI, que é a licença ambiental especial, né, previsto com essa medida provisória, tem 180 dias, ou seja, mais tempo para se discutir. A gente tem os dois lados, não é? A oposição, a situação, o governo, enfim. Você acredita, então, que esse prazo a mais, nessa questão específica aí da LAI, vai se convergir? Todo mundo vai chegar nesse ponto? Vamos pensar lá na frente, né? Diante desse tarifaço aí, a gente não sabe se vai avançar ou não, enfim. Para não se derrubar, né? A gente vê aí, para não se judicializar questões importantes? Eu acho que essa questão geopolítica que a gente, infelizmente, está metido nesse tarifaço de Trump, que não é só contra o Brasil, enfim, a gente viu a Índia ontem, a gente viu, enfim, vários países sofrendo com essa situação, mas o Brasil é muito atingido, né? Isso, de certa forma, ajuda uma conversa entre ambientalistas e setores produtivos para que, pelo menos, nós mantenhamos aquilo que é visivelmente bom, né? Que é essa questão do licenciamento ambiental especial. O governo vetou o licenciamento monofásico. O que é isso? É quando você tem todas a autorização das licenças simultaneamente, né? Era um desejo do setor produtivo, justamente para você não ficar esperando outro órgão. Então, o governo vetou isso. O governo está fazendo ainda uma lei que a gente chama de processo faseado, né? Essa questão do processo faseado pode ser que o Congresso derrube o veto, né? Isso demonstra, do jeito que a gente está conversando aqui, demonstra que tanto o Congresso quanto o governo desejam a lei, né? A diferença só é que o governo vetou o monofásico e colocou o faseado, mas também quer a lei, senão ele teria vetado a própria lei. E mais, o governo se comprometeu a lançar uma medida provisória para que já comecem a implementar o licenciamento ambiental especial. Isso eu acho, um pouco o que está por trás da sua pergunta, pelo que eu compreendi, a gente corre o risco
desse novo modelo de licenciamento ambiental especial acabar, isso é, não acontecer, a minha resposta é não. Eu acho que ela veio para ficar, nós vamos aprender a lidar com ela. Você trouxe uma questão muito importante, que é a questão da judicialização. Talvez no começo da aplicação do novo licenciamento, a gente tem algumas discussões via Ministérios Públicos Estaduais de tentativa de não implementação, é do jogo, e aí eu acho que, enfim, cabe ao direito responder, mas acho que tanto o setor produtivo quanto até o governo tem condições de fazer valer a nova lei. Só para lembrar, quando veio o novo Código Florestal, muitos ministérios públicos, especialmente o de São Paulo, acreditavam que ele não deveria ser colocado para situações pretéritas, né? Nossa, essa foi uma discussão clássica no Congresso, que era para colocar todo mundo, mesmo as situações pretéritas, no novo Código Florestal. E isso foi recorrendo e no STJ teve ganho, no STJ, especialmente no Supremo Tribunal Federal, teve ganho de causa para o setor produtivo, na qual o Supremo determinou a aplicação do novo Código Florestal até para situações pretéritas, né? Então foi um ganho via judicial. Talvez isso aconteça também no novo licenciamento, isso é, que em situações pretéritas o Ministério Público tem uma certa resistência. Mas como já ganhou em relação ao Código Florestal, talvez a gente ganhe também na judicialização. O fato é que, no futuro médio, essa judicialização tende a diminuir ou até acabar, porque a lei vai começar a ser colocada, vai começar a ser sedimentada, e no futuro, talvez de médio prazo, já tenhamos isso uma grande realidade no Brasil, pelo menos a padronização e um pouco mais célere o processo de licenciamento ambiental também. Rafael Favetti, doutor em Direito e cientista político. Rafael, muito obrigada pela tua análise hoje aqui com a gente no nosso jornal. Obrigada pela parceria, a gentileza dessa conversa aqui. Uma boa noite e até a próxima. Uma boa noite, muito obrigado.